estudiosa de finanças pessoais, eu sempre senti muita falta de ter um conteúdo que falasse comigo e não para mim. Eu queria algo diferente, que eu pudesse entender de fato o que estava sendo dito. Não só um conteúdo que era muito de fora para dentro. Eu queria entender o que estava sendo dito de fato. Eu tive muita dificuldade ao longo de toda a minha vida, como nerd das finanças, em ter acesso a um conteúdo que conversasse de fato e que me fizesse chegar aonde eu queria, que era a riqueza, o enriquecimento lícito. Eu queria provar para mim mesma que era possível ganhar dinheiro, ter a minha independência financeira, sem ter que cometer nenhum ato ilícito, só estudando, trabalhando e aplicando algumas técnicas. Como sou jornalista, criei um canal lá atrás chamado Me Poupe, que tinha justamente essa intenção de desmistificar o tal do economês, mas de verdade, porque tinha muita gente que dizia que desmistificava e, na verdade, era mais um misticismo, se é que você me entende. E aí eu falei, pô, por que a gente não pode falar do jeito que as pessoas falam mesmo, com palavrão e tudo? Porque assim eu sou no meu dia a dia. E assim eu comecei com a única intenção de mudar a vida financeira das pessoas. Não tinha muita preocupação do que iam pensar de mim, se eu era jornalista, economista, financista e etc. A minha única preocupação era quem estivesse do outro lado do meu blog ou do outro lado do meu canal tivesse a sua vida financeira modificada. E só com essa vontade, mas com muita vontade, o canal começou a crescer e até que um dia a Sextante bateu a minha porta. Claro que foi bastante chocante para mim, porque eu não tinha planos de fazer um livro. Eu achava que não era a pessoa mais indicada para escrever um livro, porque eu ainda imaginava que eu não era economista. Até que eu percebi que as pessoas começaram a mudar de vida com aquelas dicas que eu dava. E eu pensei, poxa, então talvez eu não precise ser economista. Eu só precise, de fato, ser uma pessoa disposta a mudar a vida das pessoas. E foi por isso que eu encarei o desafio de escrever esse livro, ainda que não estivesse 100% pronta, mas como eu digo no próprio livro, se você não der a sua cara à tapa, você nunca vai evoluir, nunca vai crescer. Então esse livro é um grande desafio para mim e eu espero que continue contribuindo para a nossa grande missão, que é a desfudência da nação. Então, se você, por acaso, não sabe o que fazer com a sua vida financeira, não sabe por onde começar, se já te disseram várias vezes que quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada e tal, cuidado. No primeiro capítulo do livro, eu vou te explicar a doença que você tem e que se você não curar a tempo, vai ser a sua morte financeira. Então, acho melhor você ler esse livro antes de passá-lo adiante, porque de fato você, todas as pessoas da sua família, todos os seus amigos talvez tenham sido vítimas dessa doença que atinge 100% dos brasileiros e tem cura. E ela está no livro. O livro, claro, tem preço, como tudo na vida, tem pessoas trabalhando, todo mundo, a galera da Sextante, o cinegrafista aqui que está gravando esta bagaça, então é claro que tem um custo, não é verdade? Então você tira o dinheiro da sua carteira e investe em algo mais interessante do que aquela monte de baboseira que você fica gastando e não te agrega absolutamente nada. Tipo, 2 semanas de refrigerante, você compra o livro. Fica mais magrinho, mais inteligente, menos pança e mais riqueza. Olha que beleza.